Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess do Jess no Lyrics, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas leituras finalizadas no mês de abril. Gente, antes de conversar sobre as leituras, eu queria muito falar pra vocês por que não teve vídeo na semana passada. Semana passada eu tava muito doente, eu tive uma crise de sinusite muito forte mesmo, aquela que dá dor no corpo, que o nariz fica assim bem dolorido mesmo. E aí a única coisa que eu estou sentindo ainda dessa sinusite é um pouquinho no meu nariz. Então é por isso que essa semana eu vou tentar gravar 2 vídeos. Esse vai estar saindo agora, quarta-feira, e o próximo vai sair na sexta-feira. Então vai ser uma forma de compensar o fato de semana passada a gente não ter tido um vídeo. Mas então vamos para os livros finalizados. O primeiro livro que eu finalizei eu não tenho aqui, é Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Eu não tenho ele físico, né? E, gente, assim, foi o meu primeiro contato com a escrita do Jefferson Tenório e realmente a escrita dele é simplesmente incrível. É aquela escrita que quando você lê a primeira página, você fica instigado, sabe? E aí você quer continuar lendo o livro e quando você vê, você pausa um pouquinho do livro e aí você fecha o livro e você fica pensando sobre a personagem, sobre a estrutura familiar daquela personagem, sobre os casos de racismo que acontecem no Brasil. A Estela é uma garotinha que nasceu no sul do país, ela, a mãe dela e o irmãozinho mais novo dela. E a mãe dela trabalha como empregada doméstica, e aí a gente tem várias situações, assim, por exemplo, sobre religião, a gente vai ter sobre questões raciais, a gente vai ter questões sobre a gente vai ter questões sociais, então realmente é um livro muito curtinho, Estela Sem Deus, mas que fala sobre diversos assuntos. E eu realmente gostei muito da escrita do Jefferson Tenório e eu tô muito ansiosa para ler O Avesso da Pele. O segundo livro que eu finalizei foi esse aqui, Em Agosto nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro, gente, capa dura, uma edição realmente muito linda mesmo. O trabalho que foi feito aqui realmente é um trabalho muito primoroso de quem gosta realmente do autor. E aqui a gente tem uma diagramação maravilhosa, me ajudou muito. E assim, gente, esse livro eu finalizei numa manhã. Assim, no fôlego só, num gole só, digamos assim. Porque realmente é um livro... Gabriel Garcia Marques, sabe? Aquele livro que você lê e você quer continuar lendo e você quer simplesmente finalizar todo o livro, porque a personagem, ela é muito instigante. Aqui a gente vai conhecer a Ana Madalena Bach. Vários de vocês me disseram também que esse nome, na verdade, é da esposa de um musicista, certo? Então, eu não sabia disso e isso faz muito sentido depois que vocês me contaram, porque aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter uma história recheada de música, sabe? A Ana Madalena Bach tem uns pais e os pais são musicistas, no qual ela gosta muito de música, os pais gostam muito de música, e aqui na história principal, né, no caso, a mãe dela faleceu e aí todo mês de agosto ela vai numa ilha que a mãe fez questão de ser enterrada e aí ela vai lá levar as flores no dia de aniversário de morte da mãe dela. Então a gente vai conhecer a Ana Madalena Bach a partir desse ponto de vista e realmente é muita felicidade a gente entrar em contato com o último livro escrito do Gabriel Garcia Marques. Eu não sabia que nos seus últimos anos ele teve um problema com memória. E é muito triste realmente um autor ter problema com memória, sendo que os livros são parte da memória que ele tem que lembrar para poder continuando, né, escrevendo a história. Então, eu imagino o quão doloroso deve ter sido pro Gabriel Garcia Marques. Mas aqui a gente tem um abraço no coração, quentinho, finalmente um livro novo do Gabriel Garcia Marques. Então, é um livro primoroso e eu incentivo muito vocês a lerem esse livro. O outro livro que eu finalizei foi A Lanterna das Memórias Perdidas. Eu acho que eu falei tanto desse livro aqui que vocês já estão até cansados vocês já estão até cansados de saber dele, né, gente? Em A Lanterna das Memórias Perdidas, a gente vai conhecer 3 histórias diferentes que vão falar sobre memória. É um livro muito bom. Eu gostei muito desse livro. Eu achei que a escrita da autora também é muito interessante. E, enfim, gente, realmente leiam A Lanterna das Memórias Perdidas. Eu tô muito ansiosa para conversar com alguém que tenha lido esse livro, porque eu acho que tem muitas nuances que eu quero muito discutir com alguém, mas tá, assim, falando, assim, da história, dando spoiler. Então, por favor, leiam A Lanterna das Memórias Perdidas pra gente poder conversar sobre esse livro. Mas, enfim, eu gostei muito dessa leitura. E ela também é bem rapidinha.
O quarto livro que eu finalizei em abril foi A Casa dos Significados Ocultos, do RuPaul, que eu sou apaixonada por esse homem, gente. Aqui a gente vai ter as memórias do RuPaul, assim, bem no início da vida dele. A gente vai ter a memória dele da infância, a gente vai ter o relacionamento dele com a mãe, com o pai. E isso vai afetar muito os relacionamentos amorosos dele. A gente vai ver tudo, né, a partir do ponto de vista a partir do ponto de vista do RuPaul. E aí a gente também vai conhecer muitos aspectos que a gente vê no reality show, sabe? Sendo compreendidas, as peças vão sendo encaixadas, digamos assim, sobre a personalidade dele, da onde vem tanta dessa força dele que ele foi. E ele continua sendo. E aqui nesse livro a gente vai ver realmente toda a força do RuPaul. E tanto RuPaul como pessoa, mas RuPaul drag queen, sabe? Então, realmente foi um livro de memórias que mexeu muito comigo, principalmente da relação dele com o pai, dessa espera dele por amor, porque ele ficava sentadinho na frente da casa dele, esperando o pai dele nos finais de semana, esperando que o pai dele fosse buscar ele para poder passear com ele, mas o pai dele não ia, simplesmente esquecia. E aí, essa espera dele de amor pelo pai, ele reflete muito que ele se sentia culpado por ter esperanças. E aí, ele pensou depois no final que o fato dele ter esperança não era culpa dele, sabe? E essa vontade dele de se sentir amado também não era culpa dele, e que isso poderia ser alguma coisa linda. Gente, isso foi assim um aperto no coração pra mim. O RuPaul escritor também é maravilhoso e eu recomendo muito se você gosta do reality show RuPaul Drag Race, se você quer saber um pouquinho mais sobre o RuPaul, então leia A Casa dos Significados Ocultos, porque realmente tá um livro maravilhoso. O quinto livro que eu finalizei foi do nosso desafio Read Christie. Estou firme e forte lendo nosso livro todos os meses. Esse livro foi uma releitura para mim, Assassinato na Casa do Pastor. É um livro maiorzinho comparado com os outros dos meses anteriores. Mas o que é interessante é que esse livro, por mais grandinho que ele seja o número de páginas comparado com os outros meses, é um livro muito, muito instigante, gente. Você começa lendo ele e, assim, os personagens, eles são muito bem estruturados, eles são muito bem construídos, sabe? E o pastor vai ser o nosso narrador aqui, e ele é uma pessoa muito interessante, porque ele é pastor, tem esse trabalho religioso, mas ele também é uma pessoa como qualquer outra pessoa, digamos assim, sabe? Ele é casado, e aí ele é muito observador, ele tem as suas opiniões, e aí ele ama muito a esposa dele, e a esposa dele, ele casou com a esposa dele, ela é bem mais jovem do que ele gosta muito dela, ama muito ela, e ela é meio engraçada, meio doidinha, digamos assim, sabe? E aí ele fica pensativo muito sobre isso. Enfim, gente, e aqui a gente tem o primeiro livro da Miss Maple, aqui tá aqui o nosso símbolozinho. E assim, gente, se você quiser começar a ler Agatha Christie, eu acho que esse livro é perfeito para começar, porque ele é muito bem escrito, a gente tem uma trama muito interessante aqui, e os plots, eles são muito, muito legais e muito interessantes. Então, Assassinato da Casa do Pastor foi um livro viciante e eu li ele bem rapidinho também. O sexto livro que eu finalizei foi Amora, o nosso livro do Clube Autoras do Brasil. Esse foi um livro de contos e, na verdade, gente, esse foi o primeiro livro que eu comecei a ler durante o mês. Porque, assim, a gente faz um cronograma bonitinho, né? E aí a gente divide tantas páginas por semana. Então, a gente teve aqui 4 semanas para ler Amora. É um livro de contos. E na primeira semana eu li ele bem rapidinho. Acho que em 2 dias eu li a meta semanal. Porque, gente, é um livro de contos simplesmente maravilhoso e fenomenal. Aqui a gente vai ter vários personagens LGBTQIAP+, a gente vai ter diversos contos muito interessantes e divertidos. Por exemplo, Tia Amarga é um conto muito, muito engraçado. E aí a gente vai ter também relacionamentos lésbicos aqui de pessoas muito mais velhas na fase idosa da vida. E foi um dos contos mais bonitos e, assim, realmente lindos, sabe? Gente, muito bem escritos mesmo. E aí a gente vai ter vários contos também de Amora, por exemplo, que dá o nome do título. É um conto muito fofo de primeiro amor também.
e tem a ver com xadrez. E, gente, a escrita da Natália Borges Polesso é uma escrita que você consegue ver que ela é tão linear e tão bem escrita. É aquela, sabe aquela escrita, gente, que você entende aquilo que tá acontecendo e que tudo flui de uma maneira muito natural, sabe? Não acontece as coisas só porque você sabe que tem que acontecer pra história fluir. Não, as coisas acontecem tão natural que você fala, ok. E aí, sabe, a escrita fica muito mais bonita de realmente você acompanhar. Enfim, gente, leiam Amora. É um livro maravilhoso. Leiam Natália Borges Polesso, porque agora eu quero ler todos os outros livros dela. E o último livro finalizado desse mês de abril foi Doutor Zhivago. Doutor Zhivago me acompanhou por 2 longos meses, tem várias marcações. Foi um livro, assim, que realmente, na verdade, é um livro que vai ficar muito comigo. Foi um livro que eu anotei muito, foi um livro que eu risquei muito e realmente aprendi muito com esse livro. Aqui a gente vai acompanhar o Doutor Zhivago, né? Mas antes do Doutor Zhivago se tornar doutor, o nome dele é Yuri. Logo no iniciozinho do livro, gente, o Yuri, que é o nome do Doutor Zhivago, o Yuri, ele é uma criança, e aí ele perdeu a mãe, e logo depois ele perde o pai, então ele fica órfão. Ele tem um irmão mais velho, e aí esse irmão mais velho faz com que ele vá para casa de uma pessoa, um familiar, e aí paga, né, para esse familiar receber o Yuri. Mas aí ele percebe que que esse dinheiro na verdade está sendo usado para outras coisas, ao invés da educação do Yuri. Então ele tira o Yuri dessa casa e coloca ele na casa de outros familiares. Nessa casa desses familiares, ele é muito bem recebido, ele é tratado como um filho. E aí, realmente, o ponto central da família do Dr. Zhivago vai ser esse cerne familiar, entendeu? Em paralelo, a gente vai ter a personagem Lara. Então, eu diria que a gente tem... Diria não, a gente realmente tem 2 pontos de vista. A gente vai ter o ponto de vista principal do Dr. Zhivago, do Yuri, e a gente vai ter o ponto de vista da Lara. A Lara é uma pessoa, uma jovem muito forte, muito... Como eu posso definir Lara, gente? Lara é uma personagem muito complexa e que realmente... Eu acho que é isso. É isso que eu posso falar. A Lara é uma personagem muito complexa. E acontece muitas coisas na vida dela. Ela perde o pai. Aí a mãe tem que começar a administrar um local. E aí ela não conhece muito, mas ela recebe ajuda. E aí a família, as duas passam por muitas dificuldades. E aí a gente tem um personagem horrível que vai simplesmente chegar lá e vai ver a situação e vai poder ajudar, mas também vai fazer coisas que que vão prejudicar as duas, mas principalmente a Lara. Então a gente tem esses 2 pontos de vista e a gente tem esses 2 personagens que em algum momento da história vão, vários momentos da história vão se encontrar. Sendo que no plano de fundo a gente vai ter a Revolução de 1917 e também os anos seguintes, né, do período da Segunda Guerra Mundial. E como isso afetou a sociedade russa e da Rússia passou a ser a União Soviética. Então, realmente é um livro extenso, é um livro em muitos momentos triste, em muitos momentos esperançoso, mas realmente, como um todo, finalizando o livro, é um livro realmente muito triste. Mas, enfim, eu recomendo muito. Leiam o Doutor Zhivago se você gosta de literatura russa. Ou se você simplesmente ficou com interesse de ler Doutor Zhivago, você tem o meu total incentivo. Por favor, leia Doutor Zhivago. Então, tá aqui. Esse foi o meu último livro lido de abril. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras finalizadas do mês de abril. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Me contem também se vocês adicionaram algum deles na wishlist. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links se vocês quiserem comprar algum dos livros. Comprem pelo meu link que vai ajudar bastante. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!